Agora vamos conversar um pouco sobre as vias eferentes do sistema nervoso. O que precisamos saber sobre elas? Elas se subdividem em via piramidal e via extrapiramidal. A via piramidal está relacionada aos movimentos voluntários. Subdivide-se em feixe córtico espinhal anterior, feixe córtico espinhal lateral e feixe córtico nuclear. Córtico, córtex, espinhal, medula. Os núcleozinhos que estão presentes no mesencéfalo e em outras zonas específicas. Anterior, parte anterior da medula. Lateral, partezinha lateral, funículo lateral da medula, ou seja, muito fácil saber que é de cima para baixo, portanto, são motoras. Todos relacionados ao movimento voluntário, isso as piramidais. Vamos só observar então nessa figura bem interessante. Você lembra que eu falei para você aqui do joelho, quadril, o homúnculo de Penfield está aqui representado. Falei para você também que a gente tem aqui o sulco central e aí no giro pré-central nós temos a área 4, né? Área 4, lá aqui para baixo já tem a parte visual do occipital. Então, dependendo, você tem aqui vários feixes, dependendo de onde haja essa localização, se houver uma lesão nessas áreas, quando a gente for ver patologia, logicamente vai estar mais afetado neste ou naquela região. Estamos falando de via piramidal, então a área 4 é de onde parte principalmente, giro pré-central. Pois bem, então percebam bem que essas vias vão descendo, essas vermelhinhas vão descendo, nós estamos falando do trato córtico espinhal lateral, esse em vermelho primeiro. Então, vem descendo pelo córtex, acompanha aqui, passa aqui pelo lado do tálamo, né? E chega à chamada cápsula interna. Em relação à cápsula interna, desse lado tem, vem para cá e vem para cá também. A gente tem uma coisa muito importante para falar para você. A cápsula interna, você percebe que aqui as fibras estão bem distantes, mas aqui elas estão passando bem juntinha. Então, uma lesão aqui tem um comprometimento grande, justamente por conta de pegar muitos feixes. Então, quando falarem para você que a lesão foi a nível de cápsula interna, você vai ter a ideia de que a lesão teve um comprometimento importante. Descendo, já que é uma via descendente, passa aqui pelo mesencéfalo, passa pela ponte. Quando chega nas pirâmides bulbares, essas zonazinhas aqui mais escurecidas. Quando passa por essa formação que parece uma pirâmide, um triângulozinho, olha só, ela decursa, ou seja, ela cruza de um lado para o outro. E aí desce, né, que é descendente, e vai justamente, pela partezinha funículo lateral, tá vendo? Partezinha lateral, e aí vai exercer suas funções. Pois é, nesse caso aqui, dessa decursação, a gente tem uma coisa importante a declarar. Se houver uma lesão, algum problema acima das pirâmides bulbares, o comprometimento vai ser do lado oposto, quando a gente estava falando lá nas vias aferentes. Como esse cruzamento é único e não é duplo, como a gente comentou lá em cima, se houver lesão aqui, o comprometimento é contralateral. Agora, das pirâmides para baixo, qualquer lesão, o comprometimento é homolateral. Isso aqui no córtex espinhal lateral. O azulzinho, desce da mesma forma, o mesencéfalo, bulbo. Só que, na pirâmide ele veio aqui direitinho pelo cantinho dele. Ele não faz esse cruzamento. Ele vem aqui pela parte anterior e aí na parte anterior ele não cruzou, não fez nada, veio aqui direto. Daqui desceu para cá. Então, se houver alguma repercussão, lesão e comprometimento do mesmo lado da lesão homolateral. E sobre a via extrapiramidal? A via extrapiramidal, ela é responsável por uma motricidade automática, uma motricidade de associação. E aí nós temos, dentre as vias piramidais, a via rubro, a via retículo, a via teto e a via vestíbulo espinhal. Elas são responsáveis, essas vias aqui, que a gente está aqui, a teto, a retículo e a vestíbulo. Esses dois aqui é da piramidal. Então, essas vias aqui todas são responsáveis por movimentos voluntários de tônus e postura. E elas têm sua origem no tronco encefálico.
são vias extrapiramidais. Por quê? Porque elas passam por fora dessas pirâmides bulbares. A gente lembra que a pirâmide bulbar é justamente onde ocorre a decussação, lá na piramidal. E elas são extra porque elas não passam por essa pirâmide. Vamos a uma questãozinha onde a gente faz uma mistura desses feixes todos e alguns deles a gente dá função para vocês aqui na própria questão para que vocês fiquem mais cientes e afiados. Vamos lá. Correlacione as colunas da esquerda e da direita e marque a opção correta. Vamos olhar a função. O que o feixe teto espinhal faz? O feixe teto espinhal, ele faz a orientação sensório-motora da cabeça. Então, aqui na via extrapiramidal, esse feixe teto, todos vão para a parte espinhal, o feixe teto faz a orientação sensório-motora da cabeça. E o feixe conhecido córtex espinhal medial. Esse feixe faz os movimentos axiais voluntários. Esses movimentos são responsáveis, então, uma responsabilidade do feixe córtex espinhal medial. E o que o feixe retículo espinhal bulbar faz? Ele faz, retículo bulbar. Ele faz esses ajustes posturais antecipatórios. A pessoa tende a cair, né, desequilibrar, e aí ele faz esses ajustes, esse retículo é responsável por isso. E o feixe córtex espinhal lateral, esse é um piramidal. Piramidal faz os movimentos apendiculares. Onde é que tem aqui movimentos apendiculares voluntários? Olha só, voluntários, córtex espinhal lateral, logicamente é o piramidal, ok? Então a opção correta aqui da questão 3 é o item B, 2, 3, 4 e 1. Questão 4. Paciente portador de uma isquemia cerebral a nível capsular, cápsula interna, lembrem-se que ela tem uma grande quantidade de fibras lá passando por ela, apresentando como sequela uma hemiplegia à direita, encontrando-se com esse quadro clínico há 3 meses, tendo sido encaminhado para tratamento fisioterápico. Ao exame físico, apresentou espasticidade, clonus, com comprometimento motor principal de membros inferiores, hipotrofia e alteração da produção da fala e da sensibilidade superficial, tátil e térmica do hemicorpo direito. Então, aqui ele dá várias circunstâncias para você identificar onde é que tem lesão. Só uma colocação importante. Nós falaremos posteriormente sobre espasticidade, clonos, essas circunstâncias todas. Mas a princípio a gente pode mostrar para você que aqui é uma circunstância de alteração piramidal. Então vamos lá. Esse paciente tem lesão das vias córticas espinhais, ou seja, piramidais? Com certeza ele tem. Justamente pelo que eu disse para vocês, espasticidade, clonos. Ele tem isquemia do lobo parietal? Com certeza também ele tem. Alteração tátil e térmica. Ele tem lesão do lobo temporal dominante? Não, ele não tem alteração aqui de lobo temporal, não tem fala, né? Como você estudou lá em cima, a nível dos lobos. Ele tem lesão dos cordões posteriores? Absolutamente. Aqui não fala nada de lemnisco, não tem essas alterações, não. Ele tem lesão na área de Broca? Com certeza ele tem lesão na área de Broca, porque ele fala aqui de alteração na produção da fala. Então, a opção correta, opção B, 1, 2 e 5. Questão 5. ABC, 60 anos, professor, relatou que ao ministrar uma aula percebeu que, de repente, sua boca foi ficando torta, com falta de força nos braços e dificuldade na fala. Porém, esse quadro durou somente 10 minutos. De acordo com o quadro acima, pode-se afirmar que a principal artéria responsável por esse quadro é a coronária posterior, por causa do seu fino calibre predispondo o rompimento. Olha só, aqui você tem uma lesão, boca torta e tudo, né? Uma lesão piramidal. Então não tem nada de coronária. A gente já viu o polígono de Wales e a artéria aqui seria a média. Na fase aguda, o paciente apresentará hipertrofia. Não, nessa fase aguda, lesão piramidal, a gente vai estudar posteriormente, é uma hipo. É uma sintomatologia própria da via piramidal, é por isso que eu coloquei essa questão aqui? Sim, que a gente está estudando via piramidal, ela é próprio da via piramidal. Boca torta, né? A parte motora.
diminuir a força dos braços, dificuldade da fala, quer dizer, de falar, que está relacionado lá com a parte piramidal, que é uma articulação da palavra, é algo motor. Então, por ser motor, você já desconfia aqui da via piramidal. Opção D. As manifestações são ocasionadas pela deficiência na produção de dopamina? Não, isso aqui é extrapiramidal. Pode ocorrer redução do fluxo arterial por uma ateroembolia? Até pode, mas você não pode garantir, porque o quadro não mostrou aqui exatamente essa circunstância, por isso você não pode afirmar. E aí a opção correta fica o item C. Então vamos falar um pouquinho sobre as síndromes neurológicas, porque nós conversamos sobre as vias aferentes e eferentes e em alguns momentos eu falei para você que poderia haver alguma lesão. Lesão relaciona-se então à patologia, à alteração do normal. Então, dentro disso, a gente pode destacar algumas circunstâncias importantes de alterações da funcionalidade. Por exemplo, em se tratando de uma alteração do primeiro neurônio motor ou neurônio piramidal, podemos ter como etiologia, por exemplo, que patologias podem estar envolvidas com alguma lesão do primeiro neurônio motor. Doença cerebrovascular, dentre elas o célebre AVC, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, e que manifestações poderiam estar ocorrendo, ser advindas dessa lesão, dessas alterações no primeiro neurônio motor. Perda ou diminuição da motricidade, a gente lembra que motor, motricidade, hiperreflexia, sinal de Babinski presente, diminuição ou abolição do reflexo cutâneo abdominal, hipertonia espástica, marcha helicoidal, atrofia muscular tardia por desuso e cincinesias. As cincinesias é quando você faz um movimento, por exemplo, para fechar o olho e a boca se movimenta. Então, você faz movimento e outra área do seu corpo responde a esse movimento, e são as cincinesias. Todas essas alterações podem ou não estar presentes quando há alterações nesse neurônio motor. Claro que algumas dessas patologias nós vamos estudar e aí você vai ver pormenorizadamente essas circunstâncias especificamente. Aqui é só para a gente ter um gostinho de ver como um todo. E se a alteração for de segundo neurônio motor? Que patologias podem estar envolvidas? Por exemplo, poliomielite, também esclerose lateral amiotrófica e polineuropatias periféricas. Que manifestações, que quadro poderia estar presente em algumas dessas lesões oriundas de alteração do segundo neurônio motor? Paralisia motora, é motor, hipotonia, arreflexia ou hiporreflexia, fasciculações e atrofia muscular precoce e intensa. Lembrando que aqui nós estamos apenas citando porque posteriormente, segundo vocês forem solicitando, nós vamos conversar sobre algumas patologias neurológicas e a gente vai explicar detalhadamente o porquê e como acontece cada um desses sintomas. E se a alteração for síndrome de extrapiramidal, das vias extrapiramidais, que patologias podem estar envolvidas? Dentre outras, uma das mais importantes é a síndrome parkinsoniana, ou seja, uma pós-encefalite por alteração própria ou por alteração medicamentosa. Quais seriam as manifestações possíveis? Bradicinesia, rigidez, tremor de repouso, amimia e uma marcha de passos pequenos, passos curtos e rápidos, também conhecida como marcha parkinsoniana. Se a alteração for cerebelar, que patologias poderiam estar envolvidas? Pode ser algum tumor, alguma infecção, algum distúrbio vascular, intoxicação alcoólica, isso a nível de cerebelo, ou a própria esclerose múltipla. E as manifestações advindas? Ataxia de membros em marcha, dismetria, disdiadococinesia ou adiadococinesia, dis é alteração e a é ausência. Tremor, disartria, disgrafia, alteração de equilíbrio próprio da circunstância cerebelar e hipotonia. Mas se houver alteração sensitiva, que patologias podem estar envolvidas? Deficiência de vitamina B e neurosífilis. E as manifestações? Lesões do funículo posterior da medula, marcha taloneante, sinal de Romberg, hipotonia, abolição dos reflexos e sensibilidade proprioceptiva alterada.
Lembramos que são circunstâncias que podem ou não estar presentes quando há alteração, no caso aqui, da síndrome sensitiva. Chegamos ao final de mais este vídeo. É com grande prazer que convidamos vocês para os próximos. Se manifestem via as mídias sociais do nosso canal e agradecemos a participação e a colaboração de todos. Esperamos ter ajudado. É um prazer imenso estar com vocês. Um grande abraço.